Oi amigos, tudo bem com vocês? Sou o Carlos Colect, sou psicanalista e eu tenho observado que nesses dias, hoje é dia 8/6/2020 e há muito movimento em relação ao racismo antifascista por conta de um acontecimento que aconteceu nos Estados Unidos, né, da morte de um negro e por outros acontecimentos. Então está se levantando essas movimentações sociais em torno disso. E isso já vem acontecendo já há algum tempo e de fato isso já vem acontecendo há alguns séculos, porque esses movimentos são naturais da sociedade humana, sempre ocorreram em determinadas eras e épocas da história humana, porque é algo que está dentro da convivência do ser humano com o outro ser humano, está dentro do lidar com o diferente, do lidar com o igual. E é um movimento, enfim, que está acontecendo. E um destes acontecimentos, dessas situações que nesses dias aconteceu, é que uma blogueira falou algo sobre o racismo, do racismo ser natural, ser instintivo, e que, enfim, é algo natural e instintivo, e daí muitos negros, ou muitos desse movimento, falaram contra ela. E até o perfil dela do Instagram foi excluído por conta disso. E isso me levou a fazer algumas reflexões, a questionar algumas coisas sobre este comportamento em relação a esta blogueira que expôs a sua posição acerca do racismo. Não estou falando nem contra nem a favor, estou propondo reflexões dentro de um equilíbrio, de uma justiça, de uma sobriedade, para que a gente compreenda melhor a nossa questão humana. Então eu fiz a seguinte questão, tiraram o perfil dela do Instagram. Isto seria uma censura, uma discriminação para com o pensar diferente? Porque ela expôs um pensamento diferente daquilo que algumas pessoas pensam e ela foi censurada, ela foi discriminada, foi colocada numa posição de exclusão, ela foi excluída de um certo local ali, o Instagram, por pensar ou falar coisas diferentes. Então é uma censura. Ela foi vítima de intolerância. Aqueles que estão nesses movimentos foram intolerantes à fala dela. Ela foi punida, então colocada dentro dessa posição de ser excluída. Então ela se igualou àqueles que se acham e que se colocam numa posição de excluídos. A ela foi negado o direito de igualdade e de expressão. Ou seja, ela foi calada. E a vida dela vale menos por ela ter uma opinião e uma posição diferente. Então são reflexões que surgem nesse tempo, para que a gente comece a pensar de forma mais justa. Como eu já falei em outros momentos, a imagem da justiça, ela tem uma venda nos olhos, ela tem uma espada, ela tem uma balança. E a imagem da justiça é essa: pesar na balança para ver os lados, todos os lados envolvidos, para pesar, não sendo parcial na sentença, ou seja, usando uma venda, não sendo parcial, mas sendo imparcial, não levando em consideração a sua própria história, as suas próprias emoções, mas sendo imparcial, para que assim não haja um usar da espada de forma inadequada, inapropriada, uma sentença que seja precipitada. Então precisamos refletir nessas situações. E é bom que reflitamos e não apenas usemos as nossas espadas. Como Pedro, eu trago o exemplo da imagem bíblica de Pedro, no momento em que Jesus foi para ser preso. Se levanta Pedro, no impulso,
uma carga emocional do seu justiceiro, do justiceiro que habita a sua psique, a sua mente. E ele levanta a sua espada e corta a orelha do soldado romano. Neste momento, para defender então o seu modelo ideal, que é Jesus, ele levanta a sua espada ideológica e fere aquele a quem julga ser o autor da injustiça. E ele então é repreendido por Jesus, que é um modelo arquetípico da justiça e da verdade. E essa verdade e justiça então diz para ele: Pedro, quem vive pela espada morrerá. Lembrando que a imagem simbólica da espada é sentença e divisão. Quem muito usa a espada provoca uma divisão. Há um momento certo para usar a espada. É isso que precisa ser compreendido. Há um momento certo para se determinar uma sentença. Há um momento certo para se provocar uma divisão que seja necessária e adequada no tempo e no modo. Como diz um outro verso bíblico, o coração sábio discerne bem o tempo e o modo de todas as coisas, porque há um tempo oportuno para tudo. Há um tempo e um modo. Às vezes se pode fazer as coisas do modo certo, mas num tempo que não é oportuno. Ou se pode fazer num tempo oportuno, mas não fazer do modo que seja melhor e mais adequado. E de igual modo, há um outro exemplo, um outro modelo de imagem bíblica do personagem Moisés, que ao ver o seu irmão hebreu sendo maltratado pelo egípcio, ele também levanta a sua espada e fere o egípcio e o mata, sendo levado pela força que lhe impele dentro do seu arquétipo de justiceiro, de libertador. E esse arquétipo, ele vem acompanhado, então, de uma criança que foi vitimizada, de uma criança que foi rejeitada, que se sentiu dessa forma injustiçada e que vai ser produzido nessa psique, então, esse arquétipo do justiceiro, do libertador, e que a gente vê muito hoje em dia. Esse arquétipo sendo aflorado. Muitas mentes são possuídas por esse arquétipo. Esse arquétipo é natural, está dentro da pessoa, mas o que tem que tomar cuidado é com a sua possessão. Quando isso toma conta da pessoa de forma que ela não raciocine muito bem. Então nós temos esses exemplos de Pedro, de Moisés, e obviamente então que as questões sociais, racismo, intolerância, precisam ser observadas, precisam ser tratadas dentro da sociedade. Obviamente que sim. Mas precisa haver o respeito nesse tratar das coisas. Que no latim é respectus, que é olhar de novo. Ou seja, você olhar para algo várias vezes com a finalidade de não tirar conclusões precipitadas. Ou seja, não levantar a sua espada precipitadamente. E em primeiro lugar, esse olhar de novo precisa se voltar para nós mesmos, para dentro de nós, onde nós nos julgamos, onde nós estabelecemos a justiça e a verdade sobre nós mesmos. Até que a nossa alma, nossa mente esteja límpida. E daí sim estaremos aptos a iluminar o outro, a nos voltarmos para o outro, sem essas coisas que estão dentro de nós, que vão sendo transferidas para o outro. Como diz o outro verso, não julgueis para que não sejais julgados. E tira a trave do teu olho antes de querer tirar a trave do outro. Ou seja, aqui é uma base psicanalítica. Ou seja, quando eu olho para o outro, há algo de mim nesse olhar. Há uma transferência. Eu estou levando algo de mim quando eu julgo o outro, quando eu sentencio o outro. Então é bom que eu olhe primeiro para mim e a minha alma seja a primeira a ser julgada. E é interessante que quando isso acontece, algumas questões já não fazem mais questão de existir, já não são tão importantes, já não são tão dignas de atenção. Por isso que é bom nos voltarmos para nós mesmos,
E eu acredito que aí nós vamos compreender o outro verso de Romanos 12 que diz assim: não deixem ser vencidos pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Porque a gente não pode se tornar o mal que a gente condena. Isso é extremamente importante. Como diz, se alguém te dá um tapa, dá a outra face. Ou seja, não seja igual àquele que te fere. Estou trazendo essas analogias bíblicas, independente se é cristão ou se não é, mas que são verdades e princípios que podem ser vividos dentro da psique e da forma de ser do ser humano. Então este é um vídeo que eu gostaria de falar sobre essa questão, sobre as nossas ações. Em outros vídeos eu pretendo falar um pouco mais sobre isso. Ok? Então um abraço e cuidemos das nossas ações, para que não nos tornemos como aquele que nós condenamos. Ok? Um abraço, até mais.